Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos neste último dia de julho para a gente fazer uma live sobre planejamento financeiro. Sim, eu vou nesta sexta-feira tentar plantar algumas sementinhas, né, na cabeça de vocês, junto com a convidada de hoje, que é a Ellie Braud. Ela é planejadora financeira, mãe de trigêmeos. E eu sempre acho que essa informação faz toda a diferença. Ela vai então nos trazer muitas informações para quem já fez planejamento e não conseguiu executar, para quem nunca fez, para quem chegou neste isolamento e com tudo o que aconteceu, né, Eide? Nunca tinha pensado nisso e agora precisa pensar. Enfim, sempre é tempo, né? Para a gente começar a pensar e a fazer o que importa, né? Para a gente colocar energia naquilo que nós precisamos fazer. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver. Oi, Lourdes, boa noite. Minha mãe já está aqui me prestigiando. Tanta gente, olha só que bacana. Renan, a Eide, conteúdos extraordinários, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão me ouvindo bem? Antes de continuar, tá ouvindo, Eide? Então tá bom. Bom, eu já vou dividir tela aqui com a Ellie, porque você pode imaginar, né, que uma mãe de trigêmeos vai investir 1 hora aqui conosco, então não podemos perder tempo. Deixa eu já liberar aqui a tela com a Ellie. E aí nós vamos, com certeza, passar 1 hora aqui, né, no máximo, mas 1 hora que o Instagram nos permite, falando de um assunto que vai trazer muitas reflexões, não é, Ellen? Bem, como vai, Isabela? Tudo bem? Boa noite. Boa noite para você, para todos que estão aqui nos Tá vendo travando? nessa live. Maravilha. Ele tá travando um pouquinho para mim. Tá travando para você? Não melhora, né? Você tá no 4G, tá no Wi-Fi? Deixa eu só dar uma olhadinha. Vamos lá. Só um pouquinho de paciência, né? Um tempinho só para a gente estabelecer aqui a conexão. Ellen tá travando. Já estão aqui comentando. Tá me ouvindo agora? Tá melhor agora? Tá sem delay? Tá melhor. Melhor. Você mudou a conexão? Pronto. Perfeito. Ellen, então, vou começar de novo. Boa noite, seja muito bem-vinda e obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço, imagina. Eu comecei, né, a hora da nossa live dizendo que a gente vai falar sobre o planejamento financeiro, que não é um bicho de 7 cabeças e que para uma mulher, mãe de trigêmeos, você sabe que eu sempre gosto de colocar essa informação, né? Que para mim ela muda totalmente o ponto de vista. A gente não adianta fugir desse assunto, né? Se nós nunca pensamos, acho que está na hora de pensar. Como o planejamento financeiro entrou na sua vida e como você ajuda outras vidas fazendo planejamento financeiro? Bem, senta que lá vem história, né? Todo o Então, tempo para você. eu entrei, a parte do planejamento financeiro, teve uma época que trabalhei no Canadá, em 2006, e eu entrei em contato com essa profissão enquanto eu estava lá. Falei, nossa, gente, que coisa legal, isso daqui é muito bacana, é uma forma de você ajudar as pessoas através das finanças, que é um item que eu sempre gostei muito, sempre trabalhei no mercado financeiro. Então, desde 2006, eu comecei a criar capital intelectual, ou seja, comecei a estudar, fazer cursos, certificações, sempre buscando ter um plano de aposentadoria. Ou seja, quando eu ficasse velha e cara, quando eu fosse trocada por um estagiário, aí sim eu falaria, legal, vou acionar esse meu plano de me tornar uma planejadora financeira. Olha.
Pois bem, nem tudo nessa vida a gente planeja. Controla, né? É. Não dá para controlar. E veio a gravidez, e com a gravidez eu descobri que eu seria mãe de trigêmeos. Ou seja, ao invés de ser trocado por um estagiário, eu fui trocada por 3 pessoas. Tá? Ô, gente. Então, o que aconteceu? Eu falei, bem, ok, meu plano de aposentadoria, o que eu vou fazer? Traz para frente e ele vira um plano de maternidade. Então, desde 2016, eu atendo famílias, eu ajudo as famílias a se organizarem financeiramente, tanto na parte de gestão orçamentária, gestão de investimentos, gestão de risco, planejamento sucessório, planejamento tributário, ou seja, tudo que pode compreender de forma holística a vida dessa família, eu vou colocar um dedinho ali e dar uma mãozinha. Perfeito. Ou seja, é esse universo do dinheiro que Exatamente. ou a gente pensa quando está faltando muito, né? Ou pensa quando está sonhando para ganhar muito. Né? Mas, Acho que nesses casos é que a gente busca. Como é que tem sido essa sua experiência, então, desde 2016 com planejamento financeiro familiar? as pessoas elas sempre pensam, quando eu ganhar o dobro. Uhum. Mas, assim, se a gente parar para pensar, 10 anos atrás, hoje a gente muito, obviamente, né, resguardada alguns problemas de carreira, muitas pessoas que já têm muito tempo de carreira, elas ganham o dobro. Mas os hábitos de gastos continuam os mesmos. Elas ganham o dobro e gastam o dobro. Ou Uhum. seja, né, inclusive existe uma técnica, né, de economia comportamental, onde a gente chama de SMT, Save More Tomorrow. O que é Uhum. legal do SMT? Então, vamos supor, você ganha 100. Você teve um aumento para 110. Ao invés de você aumentar o seu estilo de vida, os seus gastos em 10, não, você já coloca isso automaticamente em algum tipo de investimento. Lá fora, o que eles fizeram? Eles fizeram, tem o plano de 401k, que é o equivalente à nossa previdência privada, eles já colocavam automaticamente esse aumento de salário no plano de previdência do empregado. Olha, Tá? Exatamente. Então, a pessoa ela nem enxergava o dinheiro entrar. E, consequentemente, ela mantinha aquele gasto, aquele status de gastos da vida dela. Né? Então, essa é uma primeira dica. Né? Então, se você tem um status X de vida e você sabe que você vai subir um pouquinho, coloca, né? Tapa o sol com a peneira, fala, não vou, não quero, e já tira isso da sua visibilidade, já coloca automaticamente para investir e tente viver naquele padrão. Tá? Então, se as nossa, pessoas não conseguem diminuir e trabalhar na escassez, que elas pelo menos tentem manter o mesmo patamar. entendi, Tá? entendi. Eli, antes da gente continuar, deixa eu só passar 2 recados. Eu vou tirar os comentários para que a gente possa te ver. Ao Ok. mesmo tempo, eu vou pedir para que, se alguém tiver alguma dúvida sobre planejamento financeiro durante essa conversa, envie então essa mensagem nessa caixinha ali que eu chamo caixinha de Pandora, que tem um pontinho de interrogação, que aí durante a nossa conversa eu vou abrindo e vou trazendo então as suas dúvidas para ele responder. E também vou pedir para vocês enviarem corações aqui do lado. Eu descobri, Ellie, que quanto mais coração aparece no Instagram, mais a ferramenta entende que o assunto é relevante. Olha só. E eu não preciso nem dizer que Estou mandando o meu planejamento aqui. financeiro é importante, né? Então, ó, vou tirar aqui os comentários para a gente poder ver bem a Ellie. E, repito, façam suas perguntas e enviem corações para a gente compartilhar mais, para que esse assunto chegue a mais pessoas. O Ellie, eu quero só dar um passo para trás. Você falou do Save More Tomorrow, né, que é o guarde para amanhã.
Guarde a mais para amanhã. aposentadoria, previdência, investimentos. Já já nós vamos falar sobre isso. Mas Tá antes, bom. eu preciso ainda te perguntar sobre planejamento financeiro individual, né? O familiar, como você falou, que tem atendido muitas famílias. Então, por onde eu começo? Eu primeiro preciso me estruturar individualmente para depois propor isso para a família, né? Seja para o marido, seja de repente para aquelas pessoas que não casaram com pai ou mãe. Isso ainda fica confuso para mim. Até que ponto eu posso juntar as contas numa mesma planilha ou não? Uhum, uhum. Meu entendimento, Isabela, é que as contas elas precisam sim ser juntadas numa mesma planilha, mas vamos supor, num casal, ok? Então, você terá os gastos familiares, você terá os gastos com habitação, transporte, lazer. Porém, o importante é manter a verba individual de um dos parceiros e a verba individual de outros dos parceiros. Ou seja, eles têm a liberdade, sim. Cada um tem a sua verba individual, porém, os dois estão no mesmo barco. Se você tem a intimidade de dividir a mesma cama, o mesmo quarto, por que, que você não daria visibilidade em relação às informações financeiras que compreendem ambos? Uau! Faz todo sentido. Certo? Tá. Então, Para mim ficou muito claro. a forma que eu enxergo é: você não tem problema você ter a sua conta corrente individual, o seu parceira ter a conta corrente individual dele. Mas quando chega num orçamento, quando chega em um controle, sendo que existe uma diferença entre controle e outra de orçamento, tá? Mas só Tá. para fechar esse assunto, Uhum. o controle ele tem que ser visualizado por ambos. E, por exemplo, né, no caso do parceiro, nós tivermos aqui, uma pessoa gosta muito de joguinho, de assinatura online, etc. Então, não é pecado. Se está na verba individual dela ali e está lá dentro, vai em frente. Não, eu quero gastar com Manicure. micropigmentação, manicure, etc. Tá na verba, amigo, seja feliz. Não é pecado. Tá. Por isso, esses limites, eles dão liberdade. Isso que é legal. Ou seja, vou repetir, os limites dão liberdade. Adorei essa frase. É louco, né? Mas é Não, verdade. muito bonito. Os limites, gente, dão liberdade. Agora vamos lá. O dinheiro é um tabu. Falar de dinheiro é um tabu. Às vezes filhos não querem dizer quanto ganham para os pais, vice-versa, enfim. Falar de dinheiro é sempre um tabu. Né? E, na minha opinião, sempre existe ali uma linha muito fina entre o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. E agora, no caso, né, de um casal, ficou muito evidente que sim, é importante você abrir, né, os seus rendimentos e os seus gastos, e aí definirem, isso aqui é de cada um, isso aqui é o nosso, tá certo? Uhum, isso. Tá. E no caso de um planejamento familiar, que aí expande, né? Papai, mamãe, marido, mulher, e aí vem filhos Uhum. e outros elementos da família. Aí depende um pouco da idade dos filhos. Então, aquela coisa, se você tem família com dependentes, são dependentes financeiros, vamos supor, a, a mãe, né, a avó, né, na casa, vamos supor que tem a configuração, a família, o filho e a avó. E todos são dependentes financeiros. Não necessariamente precisa ser aberto aos dependentes financeiros sobre a parte de gastos, Tá, tá? Mas, por exemplo, para crianças mais adolescentes, tem que sim abrir algum tipo de contexto através de mesadas, etc. Talvez elas não precisem ter a foto do todo, enquanto elas não tiverem um amadurecimento e os pais
sabem melhor do que ninguém, que nem sempre é o amadurecimento da idade, a idade cronológica não é a idade da cabeça. E os pais, então, eles vão saber melhor quando é um momento de chegar e abrir as finanças, ou se não parte delas. Certo? Perfeito. Talvez não a parte dos investimentos per se, mas a parte do orçamento dos gastos, de quanto ganha, de quanto gasta, e falar, filho, não dá para viajar. Vamos procurar formas, então, para que a gente consiga essa tão almejada viagem que você deseja? Como é que nós A vamos gente tem fazer, né? essa verba, exato. O que eu acho mais legal, na realidade, é trabalhar com projetos específicos. Então, olha, você quer essa viagem? Perfeito. A nossa verba é X valor. Como que a gente vai conseguir passagem, hotel, etc? Coloca ele lá para procurar de alguma forma contribuir. Economizar na luz, economizar no chuveiro. Envolver. Certo? Sim, envolvê-lo, exatamente. Então, assim, começar com os projetos, ao invés de abrir toda a informação, isso já numa fase mais adolescente. Nos meus que têm 4 aninhos de idade, eu dou uma moedinha e falo, filho, toma, olha aqui na padaria, isso é uma moedinha, papai trabalha para você ter essa moedinha, para você comprar a sua bolinha, que, aliás, hoje foi colocada no escapamento do carro, aqui de casa. Que bolinha! Olha os bastidores. Uma bolinha pula-pula desse tamanho, meu filho pegou simplesmente hoje, colocou no escapamento do carro. Estou pensando como é que eu vou fazer. Mas isso é outra. Olha, Para outra live. você como uma mãe de trigêmeos, total, total. Eu já quero te perguntar o que a chegada dos 3 mudou no seu planejamento financeiro, né? O que teve que mudar. Mas vamos lá. Antes, eu preciso aproveitar essa sua fala para fazer a seguinte pergunta. Existe uma idade média, por mais que você falou, a idade cronológica não é equivalente à idade psicológica, né? Amadurecimento e tal. Mas existe, de repente, aos 7 anos já dá para começar você a falar de dinheiro? Aos 4 anos já. Eu já 4 falo de anos. dinheiro. Mas, assim, novamente, é uma coisa muito lúdica. É uma coisa... É muito assim, olha, papai trabalhou e você tem esse dinheirinho, agora você compra bolinha. Aí tem um cofrinho, filha, olha, moedinha no cofrinho. Assim, a complexidade, ela vai aumentando com o tempo, né? Aí, posteriormente, você vai para uma semanada, depois você vai para uma mesada. Eu, particularmente, acredito que semanadas e mesadas, elas não devem ser colocadas com tarefas da casa, tipo arrumar a cama, lavar a louça, porque isso não é fazer obrigação. Não, é obrigação. Olha. A criança fazer a lição de casa, ir bem academicamente. De repente, assim, olha, se ela tirou 10, você pode até dar um bônusinho a mais, mas assim, não atrelar a coisas que são obrigações que elas têm que fazer. Então, arrumar a cama, lavar a louça é obrigação. Agora, lavar o carro do pai, não. Então, você pode remunerar um valorzinho para lavar o carro do pai, certo? Mas tem coisa que a criança vai ter que aprender a fazer. Quando adulta, ela tem que fazer do mesmo jeito. E ninguém vai estar lá para dar parabéns, né? Nós, como pais, não ficamos para semente. Então, a gente tem que ensinar eles a voar. Perfeito. Perfeito. Olha que lindo, gente. Essa live, você achou que ia aprender só sobre finanças? Não, tem muita psicologia aí, né, Ellie? Nossa, eu vou então já emendar isso que você falou sobre a questão da chegada dos filhos, tá? Porque eu tenho algumas amigas que estão sendo mãe pela primeira vez e tinham um estilo de vida e agora precisam, de um momento para o outro, ou em alguns meses, precisam remodelar o seu planejamento. Ou se não tinham planejamento, começar a fazer. Né? O que muda no planejamento financeiro com a chegada de um filho? Com uma gravidez? Ok. A primeira dica que eu dou não é exatamente o que fazer, mas sim o que não fazer. O que não fazer?
não saia feito um louco, desvairado, comprando tudo só porque é bonitinho, é fofo. Olha, Cuidado, atenha-se ao que é realmente necessário. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, a gente está entendendo o quanto de tralhas que a gente tinha, o nossa, quanto de apêndices que a gente se colocava e bagagem, e o quão mais leve podemos realmente viver. Então, a mesma coisa, o seu filho sumariamente precisa de leite carinho. Essa é a primeira, certo? Depois disso, ok, tem coisas sim que precisa, mas eu vou dar o meu exemplo pessoal. Qual foi isso. a principal coisa que eu não fiz? Eu não comprei uma casa nova. Casa? Ele não comprei um imóvel novo. Aqui em casa, nós estamos com um imóvel de 2 quartos. Eu sei, eventualmente eu vou mudar, tá? Mas o que, que acontece? É um gasto gigante. Então você vai pegar e você vai se empatar em um financiamento, Entendi. ok? Empatar um dinheiro monstro, comprar um carro novo, certo? Aí você tem que comprar, decorar o quarto. Eu não fiz decoração do quarto, sabe por quê, Isabela? Porque depois de 3 anos você tem que trocar tudo. E aí? Aí você tá com um berço ali. O que, que eu fiz? 3 bercinhos desmontáveis, tinha uma bicama, ok? Então eu preferi gastar em serviços. Eu precisava de uma babá noturna. Eu Perfeito. cheguei para o meu marido, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou precisar dormir, É, certo? Então eu abro mão de várias outras coisas, por quê? Porque são trocas, certo? Ok, quarto não é decorado, né? Não tem carro novo, não tem casa nova, mas eu dormi. perfeito. Perfeito. Olha que exemplo, gente. Perfeito. Foi, foi uma benção. Olha, eu vou te falar, foi um rim, mas eu faria de novo da mesma forma. Um baita investimento. Foi, Pronto. foi sim. Pronto. Gostei demais dessa dica de não sair comprando tudo. Eu estou vivendo Isso. isso. Né? Eu tenho uma E irmã de outra, vida que tá pro primeiro bebê, e aí eu sempre falo, Simone, vamos lá, vamos comprar um monte de coisa. Nossa, agora você está me dizendo isso, eu vou. Calma, não precisa então gastar tanto agora, porque depois vão ter outros custos. educação vai ser o pior e é o mais perene. E é onde a grande parte das famílias se escorregam e se endividam, tá? Tá, E é uma coisa muito complicada, porque a gente sempre quer dar o melhor para o nosso filho, mas a gente precisa aprender a dar o melhor dentro da nossa realidade. A gente precisa saber quando apertar esse breque, esse freio de mão, tá? perfeito. Perfeito. Então, aí nesse caso, eu estou entendendo que você vai ter que parar e visualizar o que vai ser mais oneroso, quando e para que eu vou entrar então numa dívida agora, né, antes deles nascerem, comprando uma casa maior. Então, é se adaptar com o que existe. Exatamente. Se Tá, adaptar com o que existe. E o planejamento financeiro também, o que, que acontece? Eu já sabia que com 3 não seria possível continuar no mercado financeiro no ritmo que eu trabalhava, tá? tá, Lembra que eu falei do plano de maternidade? Então, qual que é a parte mais importante? E é a gestão orçamentária. O que, que é a gestão orçamentária? Saber quais são suas rendas e quais são as suas despesas, de forma que você saiba exatamente o quanto que você gasta com cada categoria, entenda isso. E no meu caso, eu falei, Alexandre, eu vou começar um novo empreendimento. Não conte mais com o meu salário. E o que, que eu fiz? Eu calibrei todo o orçamento da casa para que coubesse dentro do salário do meu marido e ainda sobrasse uau, todo e qualquer valor excedente que eu tivesse de renda também iria para investimentos, tá? Então eu calibrei. Sim, envolve troca? Claro que envolve, tá? Ao invés de você chegar e falar, vamos sair todo fim de semana para aquele restaurante super chique. Não, tem hora que a gente vai no shopping comer,
Quer dizer, ai, não vai mais, né, amiga? Mas assim, nossa, agora está sendo super econômico nesse sentido, infelizmente, né? É. E assim, uma coisa em relação ao título que você tinha colocado, né, do planejamento financeiro no caos, se é possível ou não se planejar financeiramente no caos. O que eu tenho para dizer é o seguinte: no começo, quando está muito caótico, porque obviamente várias pessoas elas estarão em um contexto de desemprego, em um contexto de Dívida. falecimento, em um contexto de dívida, tá? O que eu diria no começo não é nenhum planejamento que a pessoa faz, você faz gerenciamento de crise. Tá? Gerenciamento de crise. É gerenciamento de crise, mas mesmo com o gerenciamento de crise, você precisa ter um controle de gastos e um orçamento. Você precisa. Por que eu falo gerenciamento de crise? Gerenciamento de crise é porque se você está sem renda, quer seja, não importa o motivo, e você precisa buscar entender pelo menos quais são os seus gastos essenciais, ou seja, quanto que eu preciso me manter para ter comida na mesa e morar, ter um travesseiro, certo? Ter um lugar para dormir. Esses são os gastos ultra essenciais. Quais são eles? Ok, como que eu corro? O que eu posso fazer? Como que eu posso pensar em gerar uma renda para pelo menos cobrir essa parte essencial? É isso que eu chamo de gerenciamento de crise. Perfeito. A pessoa que está no total caos, ela não vai ter cabeça ainda para se planejar. Por isso que eu falo, primeiro ela vai gerenciar essa crise. Perfeito. Mas, mesmo no gerenciamento de crise, olha só esse mini orçamento acontecendo aqui. Olha só, eu preciso desse X valor para esses gastos base. Depois sim a gente vai crescendo. Perfeito. Certo? Perfeito. E outra, em relação ao planejamento, o que a gente precisa entender? Controle de gastos é o retrovisor. Então, imagina que você está num carro, ok? Aí você vai lá, coloca no seu app, coloca na tua planilha. Ai, gastei tanto aqui, gastei tanto ali, etc. Aí chega no fim do mês, né? Aí você fala, que legal, tá bom. E agora? E agora? E agora tem planejador financeiro para ajudar, tá? Se você não souber desse e agora, mas o ideal é você ter o quê? O orçamento. Um orçamento, que é como se fosse um Waze, um mapa, você fala, perfeito, então eu gastei tanto em restaurante, mas no meu orçamento aqui era para ter gasto esse valor a menos. Então, mês que vem eu vou fazer o quê? Eu vou apertar o cinto. Pronto. O orçamento, ele guia você. Perfeito. Com ele, você já entende o caminho a ser trilhado e, principalmente, o quanto a ser economizado mensalmente. Porque vocês precisam sempre colocar um cheque para o seu eu velhinho. O seu eu velhinho não vai ter vitalidade para ganhar dinheiro. Perfeito. Porque hoje a gente ganha renda ativa, a gente vai e nós temos a geração de renda através do nosso tempo, através do nosso capital intelectual ou do nosso trabalho braçal, não importa. Tá? Então a gente gera renda, mas a gente precisa sempre separar um valor para quê? Para que o nosso eu velhinho, quando nós não tivermos mais vitalidade ou saco, tá? Algumas vezes saco mesmo, tá? E quando não tivermos mais essa vitalidade ou esse saco, essa renda passiva estará lá para que nós tenhamos um descanso financeiro, uma tranquilidade. Perfeito. Nossa, conversa de altíssimo nível. Como nós já estamos chegando a 30 minutos da nossa conversa boa passa rápido, viu, Eli? É impressionante. É uma pena. Para quem está chegando agora. Que a gente conversa
mais, não tem Ixi, problema. assunto não falta. Olha, estou conversando com a Elly Braud, planejadora financeira. Para você que ainda não pensou no assunto, continua aqui conosco. Temos muitas coisas ainda importantes para te dizer. Essa live ficará depois lá no meu canal no YouTube, Isabela Camargo Real, para você também compartilhar com quem você deseja. Mais uma vez, mande sua pergunta aqui na caixinha de Pandora. Já já vou abrir, que tem duas que eu já vi muito interessantes. E coraçõezinhos aqui para o Instagram entender que essa conversa é relevante. Ueli, você falou várias coisas aqui, preciso até me focar para ver o que, por onde eu vou, que é tudo importante, mas vamos lá. Você falou planilha agora há pouco. Sim. Planilha. E Não aí, precisa ser planilha, pode ser Não, mas assim, olha... outro tipo de controle. Mas veja, onde eu quero chegar? A gente não gosta de fazer lista. Né? Eu mesmo sempre proponho, né, com os meus conteúdos, faço uma atualização de identidade. O que, que é isso? Faço uma lista do que você consegue fazer hoje, tá. Dificilmente as pessoas vão fazer. Aí eu dou o exemplo da lista de mercado. Você até lembra do que você precisa comprar, só que se você não fizer uma lista, você vai chegar no mercado e vai esquecer. Então, quando você vê as informações, é mais fácil, não é? É mais fácil quando você está vendo um número, uma referência. Então, só para quem ainda está torcendo o nariz para o assunto, planilha ou lista, pense no assunto, que é muito melhor quando você coloca no papel, quando você preenche uma planilha e você falou a frase, olha, os limites dão a liberdade. Então, para quem ainda tem receio de planilha, como que esta planilha, como esses dados organizados podem, então, ajudar a encarar a renda de hoje com os gastos de hoje, sabendo que eu preciso guardar para o futuro? Como que a gente... Desculpa, Isabela. Como que a gente pode dar o primeiro passo para quem ainda não encara uma planilha com tanta vontade e fazer dela uma rotina, para que você veja onde você está gastando muito para guardar? Justamente. Essa parte, primeiro, o que você pode fazer? Ok, vamos supor, não importa o meio, eu falei planilha Excel, mas pode ser um caderno também. O importante é a gente trabalhar com frequência, tal qual você escova o dente, tá? Não precisa ser 3 vezes por dia, gente, aí já é paranoia. Mas, para aquelas pessoas que estão começando, olhe semanalmente o seu extrato. E olhe quem está começando pode montar o seguinte: monta o teu mapa de obrigações. Então, assim, quais são as contas que eu tenho que pagar todo mês e quais são os dias que eu tenho que pagá-las. Ok, eu tenho esse mapa de obrigações aqui, eu tenho essas contas aqui. Você pode separar a cada semana, sabendo, olha, de 1 a 7 é isso, de 7 a 14, 8 a 15 é isso, etc, etc. Legal. Separou, você sabe que tem esse valor. Quanto, né, que eu gasto mais ou menos com comida, vestuário, transporte, etc. E você elenca um valor variável, como se fosse uma semanada para você. Porque Perfeito. assim, se você não é um adulto financeiramente falando, vamos trabalhar com semanada para você também. Vamos, tá? Então, você pega, se dá esse valor dessas semanadas para esses gastos variáveis discricionários, legal, e você presta atenção na tua conta bancária. Opa, eu passei mais ou menos da minha semanada? Então, peraí que semana que Tem que vem eu fazer isso, preciso né? calibrar. Não adianta. É que nem... se a gente pensar de forma análoga à comida, é tal qual você comeu pizza, não adianta. Depois você precisa dar uma calibrada. Não dá para comer pizza todo dia, não dá para... Certo? E aí, né? E dentro desses quadrantes da 4 semanas, por que não colocar, talvez, um dinheirinho para já começar a investir? Certo? Coloca um boletim, um débito automático para uma aplicação, ok? Algum tipo de investimento. Perfeito. Já que você falou de futuro, para aquelas famílias que estão tendo seus primeiros filhos, você falou agora há pouco que o melhor seria guardar para a educação, que é onde vai gastar bastante, né? Aí, na prática, Elly, eu guardo como?
eu guardo aonde? E, bem, é que assim, a Quer gente deixar não para pode. depois? Não, a recomendação de produto. Assim, a gente não pode necessariamente recomendar produtos, mas a gente precisa pensar que. Posso dar o meu exemplo pessoal, tá? Eu guardo dinheiro para os meus filhos em dois tipos de estratégias. Eu tenho um pouquinho em VGBL e eu tenho um pouquinho numa carteira que é para eles. Ok. Tá? Aí nessa carteira, ela é uma carteira um pouco mais arrojada, com alguns fundos multimercado, tá? Novamente, tudo sempre depende do perfil do investidor, do quanto que ele está disposto a tomar risco, do Perfeito. conhecimento dos produtos financeiros. Tá? Perfeito. E eu coloco todo mês um valor para quê? Para que quando chegue lá na frente na educação universitária, eu não tenha que me preocupar que ele seja obrigado a passar para uma faculdade pública. Perfeito. Tá? Eu te pergunto isso, Hélio, porque houve um tempo em que tinha duas formas de guardar dinheiro: debaixo do colchão ou dentro da lata de açúcar, né? É verdade. Aí os produtos se multiplicam, né? A poupança, que era um investimento super tradicional, hoje tem muita gente que ainda só confia nisso porque aí tem medo de riscos, enfim, nem vou entrar nesse aspecto, não vou entrar. Mas eu percebo ainda muita desinformação sobre como guardar sem ser debaixo do colchão, sem ser dentro da lata de açúcar, sem ser na poupança. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, nem com os investimentos, mas onde eu quero chegar? Eu vou precisar de um planejador financeiro, porque eu não tenho essa habilidade. Eu quero trazer essa questão. Assim como eu preciso de um personal trainer, em muitos momentos, Sim, para voltar a fazer exercício, eu vou precisar de um planejador financeiro. Isso não é bobagem, certo? exatamente. Muitas vezes a proposta, pelo menos a proposta que eu trabalho é sempre ensinar a pescar e não dar o peixe. Eu não estou Perfeito. aqui, tá? Lembrando que, além de planejadora financeira certificada, eu também sou consultora de valores imobiliários. Se eu quisesse, eu poderia, sim, dar as recomendações dos ativos finais, tá? Então, somente para deixar explanado aqui, caso Sim, venha algum tipo de questionamento nesse sentido, tá? Mas o importante é o conhecimento, sim. As pessoas elas precisam parar e ler e entender um pouquinho mais de outros produtos. É perfeito. o aprendizado. E o planejador, ele é o quê? Ele é um atalho. Nós somos também o que eu chamo de o tiro na medalha. Tá? Por quê? Tem conteúdo, tem youtuber, tem livro, tem dica, tem curso, ok. Aí você vai lá, todo motivado, que alegria, eu não sei, venho aqui, aprendo e está. Ok, como é que eu aplico isso para mim agora? Então, Me conta. Então, o que eu faço? agora chegou. Exatamente. Aí você fala, lindo, aprendi, eu li tudo, agora eu sou um mestre da sapiência e aí chega o planejador e fala: é assim, 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 assim. Tá, Tá? Isso na parte de gestão orçamentária, isso na parte de gestão de investimentos e assim por diante. Então fica mais fácil. Você tem uma pessoa que é um facilitador nessa tua perfeito, jornada financeira. perfeito. Isso economiza muito tempo, E acredite. dinheiro. Economiza Opa, tempo e dinheiro. exatamente. Incrível, excelente, Teve um, excelente. um planejamento tributário uma vez que eu fiz, Isabela. Só uma dica boba assim, em relativo à parte de imóveis. Foi uma economia de 54 mil reais para a pessoa. Mas foi assim. Só te falar, em vez de fazer assim, faz assado. Fantástico. Uau, É o entendeu? exemplo do personal trainer, né? É o exemplo do personal Exato. trainer. Você pode investir o seu tempo fazendo da sua cabeça ou investir um pouco, né, de dinheiro e ter um ganho tremendo no tempo e poupar, inclusive, dinheiro mesmo. Agora, Ellie, como é que nós podemos criar uma estratégia para não fugir do planejamento? Primeiro, uma coisa é fazer o planejamento. Segundo é seguir esse planejamento.
Porque somos muito imediatistas, né? Então, eu tenho lá o orçamento, aí eu tô vendo uma promoção de algo que eu quero. Eu preciso ter muito autocontrole, né? Para não fugir dessa planilha. Qual a estratégia? Para que a longo prazo você não fuja do que você combinou consigo. Economia comportamental chegou para o seu auxílio, Isabela. Tem hoje uma das metodologias que eu tenho inclusive estudado bastante, nossa, tem muito material e ela é nova, é o que eles chamam de Goal-Based Investing, ou seja, os investimentos por metas. O que é o Goal-Based Investing. Goal-Based Investing? Né? Coincidentemente, no meu feed ontem eu coloquei justamente esse tópico. E o que acontece? Não sei se você já ouviu falar, Richard Thaler, que foi um dos prêmios Nobel na área de economia comportamental, ele tem uma teoria que é a teoria da contabilidade mental. Ou seja, dentro dessa teoria de contabilidade mental, a gente tem essa vou colocar mania de compartimentalizar as coisas, tipo, esse dinheiro aqui esse valor aqui que eu ganhei, eu vou dar um exemplo mais simples. Minha mãe, por exemplo, ela tem uma casa alugada e ela mora de aluguel. Então, na cabeça dela, o dinheiro desse aluguel aqui vai diretamente para pagar o aluguel dela colar. Isso é contabilidade mental. Assim, o dinheiro é o dinheiro. Assim, é o mesmo. Vamos supor que fosse R$ 1.000. O mesmo, se esses R$ 1.000 viessem da poupança, não, mas tem que ser o R$ 1.000 do aluguel para pagar o outro aluguel. E assim, se você olha, não tem uma lógica, certo? É um pouco irracional, porque R$ 1.000 é R$ 1.000. Mas, então, como que a gente transpõe isso para ajudar os seres humanos, certo? Todos nós aqui. No Goal Based Investing, você pega e você põe uma meta. E você fala assim, essa meta aqui é de educar meus filhos, essa meta aqui é de viajar, trocar meu carro. E você cria, na realidade, até pequenos portfólios de investimentos embasados nisso. E todo mês você fala, já vou fazer um débito automático, ou seja, não se dê, não ceda à tentação, já coloca, Perfeito. ok, se você não consegue economizar todo o valor que gostaria, ok, qual que é o valor mínimo de débito automático que eu conseguiria colocar diretamente para esse objetivo? E você tenta, assim, distribuir entre os objetivos o seu valor. Então, o que vai acontecer quando você for passar na frente daquela loja com aquele sapato chegando ali? Se não está no seu orçamento, se é um gasto de impulso, dá uma paradinha, só, sei lá, se você tiver na tela do teu próprio celular, assim, as fotos das metas, do que você gostaria, etc., talvez só isso já faça você reacender. Pô, mas espera aí, se eu comprar esse sapato, eu não vou conseguir economizar para viajar. Gasto de impulso. E hoje a gente não precisa nem passar na frente da loja, né? Você abre o computador e já está lá pulando a oferta da loja que você sabe que você gosta. Eu não sei como as máquinas ouvem o que a gente fala, ou até o que a gente pensa, Perigo. não é? É um perigo. Tem muitos clientes que estão caindo. Quem tinha problema de compulsividade está caindo num ciclo de endividamento muito maior, porque essas armadilhas de internet, muitas vezes é bom você dedicar um tempo offline mesmo. Se você aquela coisa, ou corta teu cartão. Se você não sabe brincar, não desce pro play. É muito complicada essa parte de internet. Olha, isso dá até outra live, né, Ellie? Eu quero ainda abordar a questão dos planos de vida, né? Lá na sua página do Instagram, como você mencionou aqui a sua publicação, né? Vou até repetir aqui, Goal-Based Investing. Lá no seu perfil do Instagram, você diz: ajuda famílias a trabalhar seus planos de vida através de suas finanças, né? Então, até que ponto ter um sonho me ajuda a controlar o meu dinheiro? Entende? Sim, aí tem a sua motivação e a sua vontade.
certo? São duas coisas diferentes, tá? É o que eu brinco, né? A motivação, muitas vezes, as pessoas, elas têm a motivação para começar algo. Mas o que faz realmente dar o resultado é a força de vontade e a disciplina para dar essa continuidade. Disciplina. Disciplina. Então, disciplina e frequência. Novamente, aí entra tal qual você escova os dentes, pelo menos semanalmente, se você está começando, trate de cuidar das suas finanças. Quando é semanal, demora só um tempinho. Para quem já está mais avançado, uma vez por mês. Pelo menos, assim, um mínimo uma vez por mês. Gente, são só 12 centavos. Vamos lá, vai. É. Não é tão ruim assim. Mas Não às é tão vezes ruim. o medo, né, de abrir a conta faz com que você até evite, né? Eu vou abrir. Tem cliente que foge de mim também. Tem cliente que, tipo não, nossa, não acredito que a Leonora está aqui. Ela vai ficar brava comigo. Eu falo, gente, eu não fico brava com ninguém. Igual meu amigo Douglas Monge, personal trainer, quando eu mesmo dizia, comi um hambúrguer nesse fim de semana, 2 hambúrgueres, né? Tipo, o custo é seu, né? O custo é seu. Elê, deixa eu abrir para a pergunta da Rose, que ela está desde o início aqui com essa questão. Gostaria de saber se a Elê recomenda seguro de vida resgatável e vitalício? Seguro de vida em vida? Será que é isso? Seguro de vida resgatável? Olha, tem perfis e perfis. Sempre, para seguros de vida, sempre tem um produto certo para um perfil certo, ok? Então, a primeira coisa é, você está com um corretor de seguro de vidas confiável, de boa indicação, que não seja um vendedor agressivo, ok? Porque o seguro, gestão de riscos, tem que caber no teu orçamento, tem que ser feito sim, e é importante. Se o resgatável é ou não é o mais adequado, não dá para falar Entendi. somente nessa live, tá? Teria que entender todo o contexto do cliente. Mas gestão de risco seguro é bom. Tanto é que quando os meus trigêmeos nasceram, a primeira coisa que eu falei para o meu marido, eu falei, amor, se você não fizer um seguro de vida, eu te mato. Eu não vou ficar aqui, a Deus dará nem a pau, não pense nisso. E foi feito, tá? Seguro de vida em vida? Seguro de vida. Seguro de vida Resgatável. e invalidez, porque muita gente pensa muito pouco sobre invalidez. Pessoas podem não morrer, elas não geram mais renda e a família se esfacela. É complicado. Tá? Então, essa parte. A outra coisa, em relação a seguro de vida resgatável, quando se compra, você não pode comprar com o sentimento que é um investimento, pelo amor de Deus. Não é uma coisa rentável, tá? Então, por isso que eu te falo, pessoas de confiança, entenda o produto, qual que é a motivação. Pode ser adequado? Pode ser. Pode não ser? Pode não ser. Perfeito. Adorei. Eu vou abrir para mais uma pergunta. Bom, compra de dólares seria uma boa opção para guardar dinheiro? Essa pergunta da Pilar, Ellie, ela leu aqui, a Pilar leu meu pensamento, porque eu ia dizer isso, né? Guarda no colchão, compra dólar, compra ouro, porque primeiro tem a questão do saber gastar, depois guardar, e aí depois que eu guardei eu faço o quê? Então, na questão do dólar, é um bom investimento? Justo. Então, considerando que seu dinheiro de reserva de emergência já está composto, considerando que você já tem várias outras metas que estão compostas, que você tem um perfil não necessariamente conservador, você pode... o famoso dinheirinho debaixo do colchão, a compra do dólar per se, eu ainda acho que pode ser substituída ou por fundos cambiais, ou até mesmo hoje, procure por fundos de investimento no exterior. Okay? Bons gestores de fundos de investimento no exterior, você pode buscar opções sem hedge, ok? Então, a pessoa vai investir lá fora. Vamos supor que você queira investir nas ações de tecnologia lá de fora, no Facebook, na Apple, na Google,
na Twitter, whatever. Aí você fala assim, perfeito, eu preciso me arranjar esse fundo e vamos supor que aqui no Brasil esteja sendo distribuído esse fundo sem hedge. Então, você vai ter a exposição, você investiu em real, mas você vai ter a exposição cambial ao dólar e o investimento dentro dessas ações tecnológicas. Ou Uau, seja, é um upgrade de só deixar o dinheiro no teu colchão, né? perfeito, perfeito. Elê, nós temos 10 minutos para falar de muita coisa, mas eu vou partir então para a conclusão, né? Temos ainda 10 minutos, dizendo o seguinte: desde que eu conheci o meu marido, o Thiago Godoy, você conhece, ele trabalha com educação Conheço. financeira, né? Uhum. E é muito interessante porque você trouxe muitos conhecimentos novos. Todo dia eu aprendo com ele e todo dia a gente, eu pelo menos, eu me desperto para algo que, poxa, como é que eu não tinha pensado nisso antes? Né? E é muito curioso, você começou a nossa live dizendo, tem gente que acha que para guardar tem que ganhar mais. E isso me faz pensar, eu converso direto com ele, sobre o gastar, porque te ensinam ou te falam para ganhar mais, mas dificilmente te ensinam a gastar esse dinheiro. E aí, se você não tem um planejador financeiro, se você não tem coragem de olhar seu extrato e colocar numa planilha, não vai adiantar. Só reclamar, né, da falta dele ou o que fazer. Você também disse uma outra coisa muito importante sobre o buscar o conhecimento. Apaixonados por futebol, sabem tudo do time. E a gente tem preguiça de buscar informação sobre o nosso dinheiro. O que você diria, então, como o planejamento é fundamental nesse momento agora que nós tivemos todos uma pausa involuntária? Entendo que quem já tinha quem já fazia um planejamento financeiro está passando um pouco melhor por tudo que estamos vivendo. Mas quem não tinha e ainda está resistente. Então, vamos voltar para o início do nosso tema, né? Se é possível se planejar financeiramente no meio do caos. Você disse, primeiro preciso gerenciar a crise e depois entender, a partir de agora, quais são os hábitos que eu vou manter. Eu queria então passar a bola para você, para a gente dar essa amarrada final nesse contexto em que todos estamos vivendo e como é importante a gente pensar nisso. Ok? Olhe pelo menos semanalmente as suas contas bancárias. Simplifique. Não, se você não sabe cuidar de mais de uma conta bancária e de mais de um cartão de crédito, tenha só um de cada, tá bom? Ok? Saiba dessa parte. Outros pontos, além da frequência, da simplificação, gestão de risco. Se você é uma família, gestão de risco é importante, sim. Porém, busque pessoas muito boas, muito idôneas e não agressivas, que não sejam comercialmente agressivas, tá? Muito importante. E, por último, não menos importante também, até polêmico, Vamos lá. destine pelo menos 30% da sua renda para os investimentos, tá? Não é 10, é mais. No fim do dia, pesa sim, e existem muitas pessoas que não estão economizando de forma suficiente para a sua maturidade. Você precisa ser arrojado sim para pensar no seu eu velhinho. É importante. Tá bom? Pronto. Esse eu velhinho, você falou no início, me marcou bastante, porque é na nossa fase laboral, né? Se você vai guardar, se não depois. O Eli, deixa eu aproveitar mais uns minutos dessa mãe que deixou os trigêmeos, né, para falar aqui com a gente. Oi. Não, é meu break, eu tô feliz. Oi, que linda. Olha, a Paula, ela volta com uma pergunta: qual investimento você indica para quem não entende muito ou nada de economia? Esse é o grande ponto que a gente está falando aqui. Quanto mais informação a gente transmitir, acho que mais as fichas vão caindo de que a gente precisa se interessar pelo assunto, não é? Justo, exatamente. Precisa se interessar porque o dinheiro é seu. Se você não cuidar do seu dinheiro, vai ser, sabe quem que vai cuidar?
aqueles esquemas de fraude de Bitcoin, pessoas que procuram esquemas gananciosos, certo? Ou até mesmo golpezinhos de WhatsApp. Então, dinheiro é seu, cuide bem dele, porque só tem quem cuida. Viu? Adorei. Adorei, Eli. Tem alguma coisa que eu não trouxe para a nossa conversa que você acha importante, do que você vê com as famílias que você atende? Os principais erros, de repente? Tem alguma coisa que eu não mencionei que seja importante a gente trazer? Não, eu acho que é importante para trazer é que o planejador financeiro ele é quase como se fosse um médico, um clínico geral das finanças da família. Olha. E a forma que a gente olha é uma forma bem holística mesmo, e é muito interessante, porque você começa, e você precisa se aprofundar como planejador na vida das famílias, porque você só consegue colocar recomendações muito customizadas, entendendo muito a fundo, e não somente os números, mas sim o que os move aqui e aqui. Isso e a figura do planejador é uma figura que ela é pouco conhecida aqui no Brasil, pouco difundida. Existem pessoas muito sérias que fazem isso, que são os planejadores financeiros certificados, os profissionais CFP, que passaram numa prova cujo índice de aprovação, se não me falha a memória, é de 30%, ou seja, existe sim uma régua, tá, de um selo de qualidade para diferenciar essas pessoas, e sempre que alguém quiser procurar alguém, procure por esses profissionais certificados. Pronto. E para quem está nos acompanhando e quer falar com a Eli Braud, planejadora, quer entender como fazer, onde te encontrar? Fala comigo. Pode me mandar direct pelo Instagram, tem pelo meu site e pelo WhatsApp. Eu não atendo telefone porque nem sempre meu dia é um pouco picado. Agora, sem as crianças na escola, ele é um pouco caótico, mas pode deixar que eu respondo. Perfeito. Eli, muito obrigada pelo seu tempo. Numa sexta-feira, você investiu uma hora, né, da sua vida aqui nessa conversa. Eu espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim. Com certeza você trouxe aqui muitos lembretes importantes. E a gente tem que falar sobre isso. Eu que sou grata, Isabela. Você e o Thiago são pessoas extraordinárias. Para mim é uma honra assim, ter contatos aí com vocês. E sempre que você quiser, as portas estão abertas, é só fazer o convite. Quero falar de trigêmeos, a gente fala, mas planejamento financeiro é sempre o meu métier, eu sempre curto. Fantástico, Aqui, fantástico. a fotinho dos três, ó, vou fechar aqui com a fotinho dos três. Aqui. Olha, gente, a Eli é planejadora financeira com 3 fofuras e acabou de nos passar aqui várias informações. Se você tiver dúvida, fale diretamente com ela ou assista novamente essa live lá no YouTube para você viver uma vida que vale a pena ser vivida hoje, mas já pensando no futuro. Certo? Isso aí. Eli, Perfeito. obrigada. Volte sempre. Beijo para toda a família. Obrigada. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Gente, é bom demais. E por que é bom falar isso numa sexta-feira? Na verdade, seria bom falar todos os dias, né? Para que nesse final de semana você tenha coragem de olhar o seu extrato, de fazer uma listinha, realmente saber, né, quanto custa a sua hora, para você saber quanto você vai poder investir naquilo que você quer comprar. Então, muito obrigada pela sua companhia, pelo seu tempo, pela sua confiança. Na semana que vem eu estou de volta com outras entrevistas de assuntos que se interessam para mim, podem interessar para você. Se cuidem, aproveitem o tempo de vocês e bom final de semana.